Olá pessoal, como falei na aula anterior, certo? Que nós vimos uma aplicação da derivada, que foi determinar através do sinal da derivada primeiro, certo? Os intervalos onde a função é crescente estritamente, né? Ou decrescente, certo? Na aula de hoje vamos ver outra aplicação da derivada, ok? Que é com cavidade e pontos de inflexão, ok? Vamos determinar através do sinal da derivada de ordem 2 de uma função, certo? Estabelecer através desse sinal em que intervalos a função tem concavidade para baixo ou para cima, que eu vou definir a seguir, ok? Vamos lá. Então a gente vai ver concavidade e pontos de inflexão, vou colocar assim. Também vou definir o que é um ponto de inflexão, certo? Concavidade e pontos de inflexão. Vamos lá. Primeiro o conceito, vou colocar assim. Dizemos que f tem concavidade para cima no intervalo I, tá? Intervalo da reta, tá pessoal? A gente vai dizer que uma função tem concavidade para cima no intervalo I, certo? Onde essa função está definida em todo x pertencente a I. Okay? Se as retas tangentes ao gráfico de f, vou colocar aqui, se as, acho que vai ficar mais legal, se as retas tangentes ao gráfico de f, certo? Pode ser assim mesmo, em todo ponto de I, para todo ponto de I, é tipo assim, ó. Digamos que aqui eu tenho só dar uma interpretação porque eu escrevi até agora, mas vou fazer uma interpretação após a definição, certo? Eu tenho um gráfico de uma função aqui, ó, com cavidade para cima, né? Então vai ser assim. Digamos, aqui eu tenho um intervalozinho aqui, um intervalozinho I, certo? Que vai daqui para cá, ó. O eixo x e o eixo y, né? Certo? Digamos que a função está definida nesse intervalo I, ok? Então para cada x em I associa um valor de y, aí você tem os pontos, né, pertencentes ao gráfico da função, certo? Aqui você tem a imagem da função que geometricamente esses pontos pertencentes à imagem você joga no plano cartesiano e forma uma curva que a gente chama de gráfico, né, da função, certo? Aí eu estou dizendo o seguinte, ó, a f tem concavidade para cima no intervalo I, esse intervalo I aqui, certo? Se as retas tangentes ao gráfico de f em todo ponto de I estão abaixo do gráfico de f, certo? Por exemplo, você pega um x bem aqui, ó, o y, o ponto correspondente a esse x, você tem um y bem aqui, ó, através da função f, certo? O f de x, né? Aí você tem esse ponto aqui no gráfico, que é formado por x, que é uma coordenada, cujas entradas são x e f de x, certo? Aí nesse ponto
cuja abscissa é x pertencente aí, a reta tangente ao grafo de f nesse ponto, certo? Ela está abaixo do gráfico de f. A reta tangente está abaixo do gráfico de f, certo? Ou seja, para cada x que eu pegar aí, vai satisfazer isso. A reta tangente no ponto x, f de x, que esse ponto pertence ao gráfico de f, né? Está abaixo do gráfico de f, certo? Querendo dizer isso, tá? Então, dizemos que f tem concavidade para cima no intervalo I, né? Eu coloquei aqui, intervalo I. Se as retas tangentes ao grafo de f para todo, né? Aqui não é em todo, não, é para todo. Porque pode ser, mas pode ser que estou dizendo que é a reta tangente no ponto de I. Não. Esse para todo x pertencente aí eu tenho um ponto associado, que é o ponto x, f de x. A reta é tangente ao grafo nesse ponto x, f de x, e não em x, tá? O que poderia gerar uma dupla interpretação, certo? É melhor assim, tá? Se as retas tangentes ao grafo de f para todo x pertencente aí, ok? Vou completar agora e eu faço o desenho novamente. Se as retas tangentes ao grafo de f para todo estão abaixo do gráfico de f. Exatamente o que eu fiz, ó. Certo? Vou fazer novamente aqui. Digamos que aqui a gente tem, vamos supor que aqui tem um grafo de f. Ixi, mas tá feio aqui. Aqui é o gráfico de uma função f, certo? Aí digamos que aqui a gente tem um intervalo I aqui, certo? Ok? Não vou especificar o I, mas o I o I é um subconjunto do domínio da função, certo? Então, eu poderia pegar aqui o I, pode ser, não precisa ser onde pega todo o gráfico da função, pode ser uma parte, certo? Ele não precisa dizer que a ideia aqui é estabelecer que f tem concavidade para cima no intervalo I. Esse I pode ser que seja todo o domínio da função ou um subconjunto, certo? Aí vamos pegar, por exemplo, que seja daqui para cá, certo? Aqui para cá seja I, vamos supor, tá? Aí pode ser menor aqui, certo? Precisa ser todo o domínio. Aí, no caso, a gente vai dizer que f tem concavidade para cima. Primeiro definir para cima, né? Vou fazer isso aqui, ó. Certo. Concavidade para cima quando para todo x pertencente aí, certo? O gráfico de f, as retas tangentes ao gráfico de f estão abaixo do gráfico, certo? De f. Por exemplo, se eu pegar um x pertencente aqui, ó, como eu falei anteriormente, a gente tem deixa eu pegar outra cor aqui para nos auxiliar. A gente tem o ponto associado, né? O y associado, certo? A gente tem a esse x, a gente tem o f de x aqui. Aí nesse ponto, o gráfico de f, que é a reta tangente ao gráfico de f nesse ponto aqui, ó, está abaixo do gráfico de f, certo? E assim por diante. Se eu pegar esse pontozinho bem aqui, ó, e traçar a reta tangente, no caso o x vai pertencer aí, né? O x vai estar bem aqui, ó, certo? Aí eu vou ter a reta tangente é que intercepta, eu comentei isso, né? Reta tangente ao gráfico de uma função é uma reta que intercepta o gráfico somente num ponto, né? O ponto é esse aqui, tá? Aqui no desenho aqui parece que tá interceptando infinitos pontos, né? Mas não é, tá, pessoal? Seria legal se eu fizesse um desenho maior, né? Fica melhor de trabalhar, tá? Vou aumentar aqui o desenho aqui, ó.
Pronto, vai ficar melhor. Digamos que o intervalo I vai daqui para cá. Que é o intervalo I que é onde a função está definida, certo? Pode ser que esse intervalo, como eu falei, pode ser que esse intervalo seja menor do que o domínio da função. Aí a gente pega um ponto bem aqui, ó. Pronto. Você tem aqui um ponto, um x em I, né? Certo? Aí está associado o f de x. Aí nesse ponto, a reta tangente ao grafo de f. O grafo de f, isso aqui é a curva que é o grafo de f, certo? A reta tangente ao grafo de f nesse ponto está abaixo do eixo, desculpa, está abaixo do gráfico. Aí você pega outro ponto bem aqui. O x pertencente ali, né? Aí a reta tangente também está abaixo. Certo? E assim por diante. Você pega um ponto bem aqui, ó. A reta tangente está abaixo. Certo? Então a gente vai dizer que uma função f tem concavidade para cima no intervalo I, tá? O formato é esse aqui, ó. Quando todas as retas tangentes que você pega, certo? As retas tangentes que você pega ao grafo de f para todo x, para todo ponto de I, certo? Essas retas tangentes vão estar abaixo do gráfico, ok? É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Nesse conceito. Então definimos então quando é que uma função tem concavidade para cima no intervalo I. Certo? Se esse intervalo I for todo o domínio da função, então essa função vai ter concavidade para cima sempre, né? Em todo ponto do seu domínio, certo? E pode ser que uma parte do domínio da função, digamos um intervalo, ela tem a concavidade para cima e em outra parte ela tem a concavidade para baixo. Ou seja, fica oscilando, né? Certo? Uma hora ela tem a concavidade para cima e uma hora ela tem a concavidade para baixo. Ok? E pode ser que a função tenha sempre concavidade para cima ou para baixo. Isso depende muito da função, certo? Então é isso, pessoal. Se as retas tangentes ao grafo de f aí, eu coloco substituir, mas poderia ser em todo ponto de I também, sabe? Só não deixei porque pode interpretar que a reta tangente é no x. Não, a reta tangente é no ponto x f de x, certo? A gente fala a reta tangente é um ponto, nesse caso aqui, no nosso contexto de cálculo 1, a reta tangente é um ponto é um par ordenado, certo? Um ponto do R2. Não é um tangente a um número real, né? Certo? Agora eu vou trocar aqui, certo? Agora eu vou definir quando é que f tem concavidade para baixo. Vou pegar carona nesse conceito, para baixo. Dizemos que f tem concavidade para baixo no intervalo I se as retas tangentes ao grafo de f em todo ponto de I, né? Ou para todo ponto de I, certo? Estão acima, é o contrário, tá? Estão acima do grafo de f. Inverte, tá? Então a gente vai dizer que uma função tem concavidade para baixo no intervalo I quando as retas tangentes ao grafo dessa função em todo ponto de I estão acima do grafo de f, certo? No caso, como seria essa interpretação, tá? É bom a gente chegar de forma geométrica para ficar claro, né? Essa definição, certo? Digamos aqui é o gráfico de uma função, ok? Uma função f. Como falei, esse I pode ser um subclúmulo. Vou pegar o I daqui para cá, por exemplo. O I sendo daqui para cá, certo?
Aí você tem um ponto aqui, ó, bem aqui. Tem um X aqui em I, né? Aí você tem um ponto associado, né? A esse X está associado o f de X bem aqui, né? Certo? Para cada X que você pegar, vai ter que satisfazer isso aqui, ó. Cada X que você pegar aí vai ter que satisfazer isso aqui, para que f tenha concavidade para baixo. A reta tangente ao grafo de f, esse ponto aqui, ó, está acima do grafo de f, certo? Em cada x que você pegar em I, você pega um x bem aqui, ó, aí vai ter um ponto bem aqui, certo? Associado é o x f de x. A reta tangente ao grafo de f nesse ponto está acima do grafo de f, certo? E assim por diante. Você pegar um ponto bem aqui, ó, um x bem aqui em I, aí você traça a reta tangente ao grafo de f. Não ficou legal não, né? Virou aqui o ponto. Aí você pega a reta tangente ao grafo de f nesse ponto. Está acima do grafo, certo? É só observar que isso que acontece sempre. Para qualquer x em I, certo? Qualquer reta tangente ao grafo de f vai estar acima do grafo. Nesse caso a gente diz que a f tem concavidade para baixo. Certo? Então é isso, pessoal. Definimos quando uma função tem concavidade para cima e concavidade para baixo. Agora eu vou definir o que é um ponto de inflexão, que é exatamente o ponto em que a função alterna, ela passa de concavidade para cima para baixo ou vice-versa. Ela muda de concavidade, digamos assim, certo? Vou definir isso, tá? Como eu falei, ela pode ser que ela tenha concavidade para cima numa parte, concavidade para baixo em outra parte. Essa transição, certo? Esse ponto que faz com que a função mude de concavidade, a gente vai definir como sendo ponto de inflexão. Vamos lá, sejam f uma função e p, eu vou exigir aqui, tá, pessoal, que p pertence ao domínio da função, certo? Dizemos que P é um ponto de inflexão, da função f, certo? Quando em P f muda de vou escrever assim, concavidade se f muda de concavidade de cima para baixo, se f muda de concavidade a gente definiu quando uma função tem concavidade para cima e para baixo, certo? Então, se em P f muda de concavidade de cima, não tá legal não, esse escrito aqui não tá bom não.
quando F muda de concavidade, ela tem concavidade de cima, passa a ser concavidade para baixo, esse ponto, como eu falei anteriormente, esse ponto de transição, onde ela muda de concavidade, será chamado de ponto de inflexão. Ela muda de concavidade, posso escrever assim mesmo, mas eu não acho legal não, tá? Mas tudo bem. De cima para baixo ou de baixo para cima. Tá? Acabei escrevendo da mesma forma, né? Como eu apaguei, certo? Mas isso quer dizer isso, ó. Se em P F muda de concavidade de cima para baixo ou vice-versa, né? De baixo para cima, então esse ponto de transição, certo? Ponto P é chamado de ponto de inflexão. Tá? No desenho fica mais claro, tá? Porque eu defini quando a função tem concavidade para cima e quando a função tem concavidade para baixo. Então esse ponto de transição, certo? Que faz essa mudança, é chamado de ponto de inflexão. É assim. Por exemplo, dá um exemplo aqui, certo? Um exemplo geral, tá? Você tem aqui, ó. Digamos que eu grafo uma função. Nesse ponto, ó, daqui pra cá, que eu grafo uma função f, daqui pra cá, a função tem concavidade para cima, né? Certo? Porque qualquer reta tangente ao grafo da função, certo? Nesse intervalozinho aqui, daqui pra cá, certo? Até P, a função tem concavidade para cima, porque qualquer reta tangente vai estar abaixo do grafo de f, certo? Pela definição anterior. E já de P daqui para cá, nesse intervalozinho aqui, ó, de P até aqui, né? O grafo da função f tem concavidade para baixo, porque qualquer reta tangente ao grafo está acima do gráfico, certo? Aí, ou seja, esse ponto P muda, né? É o ponto em que f muda de concavidade. Ela vem ó, para baixo, de concavidade para baixo até em P, depois de P, aí chega em P muda, ela passa a ter concavidade para cima. Concavidade para baixo até aqui. Aí depois de P muda, né? Concavidade passa a ser para baixo. Para cima, aí aqui para baixo. Tá, pessoal? Esse ponto é um ponto de transição. Certo? Então, mas é o significado dessa definição, tá? Ok? Um exemplo é a função x ao cubo, né? Você pegar fx igual a x ao cubo, o gráfico dela é assim, ó. Certo? O zero é um ponto de inflexão. Aí a gente vai ver o teorema agora, o que garante uma função ter concavidade para cima, para baixo, estudando o sinal da derivada segunda. Mas dando um exemplo aqui para frisar este caso, essa definição de ponto de flexão, ok? Vocês observam que de menos infinito até zero, até chegar em ponto zero, né? A função tem concavidade para baixo, né? Qualquer reta tangente está acima do gráfico. Depois de zero, já a concavidade já é para cima. Qualquer reta tangente está abaixo do gráfico. Ou seja, em zero, f muda de concavidade. De baixo para cima. Concavidade de cima para... concavidade para baixo, tá? Eu poderia ter repetido concavidade aqui, mas... está se referindo à concavidade, né? Não. F muda de concavidade de cima para concavidade para baixo. Certo? Mas eu preferi não escrever novamente, tá, pessoal? Fica entendido isso, tá? F muda de concavidade de cima para baixo. Ok?
Então é isso, um exemplo de ponto de flexão e ela só tem um ponto de flexão. Tem função que pode nem ter ponto de flexão quando ela não muda de concavidade, certo? Pode ser que tenha só um ponto de flexão, como esse exemplo aqui. Pode ser que ela tenha mais um ponto de flexão, certo? Vai depender da função, tá? Vamos lá, agora vamos ver um resultado que nos dá condições para determinar onde f tem concavidade para cima ou para baixo, bastando então estudar o sinal da derivada segunda dessa função, certo? Para isso eu vou exigir que ela admite derivada até a segunda ordem, certo? Num certo intervalo i, ok? Para fazer sentido estudar o sinal dela, a derivada segunda, tá? Então eu vou admitir que ela admite derivadas até a segunda ordem, ok? Pelo menos de primeira e de segunda ordem, né? Teorema. Suponhamos que f tem, né, o admite derivada até segunda ordem num certo intervalo i, intervalo da reta. Esse intervalo pode ser qualquer tipo de intervalo, certo? E tem A. Se f duas linhas de x, derivada de segunda ordem, tá? For maior do que zero para todo x pertencente ali, então o item A nos diz que f, então f tem concavidade para cima em I, certo? Lembra quando a gente estudou o intervalo de crescimento e decrescimento, né? Quando a derivada primeira, no intervalo em que a derivada primeira for positiva, f vai ser estritamente crescente, né? Aqui é uma coisa parecida, né? Onde a derivada segunda, agora a derivada segunda, né, for positiva, a f vai ter concavidade para cima, tá? Ok? Então, basta a gente saber o sinal da derivada segunda para determinar a concavidade da função, certo? O item A é que se a derivada segunda tiver sinal positivo, então f tem concavidade para cima, nesse intervalo i, onde isso aqui é satisfeito, tá? É para todo x em i. O item B, né, é o contrário, certo? Se f duas linhas de x é menor que zero para todo x em i, então f tem concavidade para baixo em I. Já o item B diz o seguinte: se o sinal da derivada segunda for menor que zero em um determinado intervalo I, então nesse intervalo I, f tem concavidade para baixo, tá? Então, ó, esse resultado é muito importante para determinarmos o comportamento de uma função em termos de o seu grafo, né? Ela tem côncavo, apresenta concavidade para cima ou para baixo, certo? Bastando então saber o sinal da derivada segunda, certo? Então vamos ver um exemplo para aplicar esse resultado, ok? Lembrando aqui, eu supus que f, novamente, né? Fiz comentário, supor que f admite derivada de segunda ordem,
pelo menos, né? Para fazer sentido de falar em f duas linhas de x, né? Porque se eu não tiver derivada de segunda ordem, não faz sentido eu falar em f duas linhas de x, certo? Ok? Vamos lá, ver um exemplo. Então, para determinar onde f no cavidade para cima ou para baixo, a gente tem que derivar a função duas vezes, né? E estudar o sinal dela. Tem segredo, certo? Só isso. Exemplo. Seja f de x igual a... Bom, então esse exemplo aqui eu poderia escrever outro. Uma função polinomial aqui qualquer. Eu peguei que tem uma função exponencial, tá? É para facilitar nossas contas. Vamos colocar uma função polinomial. Se eu invés de f de x, sei lá, de grau. Se eu colocar de grau 3, aí vai ficar trivial. Certo? Vou colocar de grau 3. X ao cubo menos 2 x ao quadrado, certo? Mais x menos 1, tá? Estude f com relação à concavidade e determine os pontos de inflexão. Bom, eu criei uma função aí, tá, mas pode ser que eu não tenha esse ponto de inflexão, mas estou só dando uma olhadinha aqui, derivada primeira. Vamos lá fazer, senão a gente muda qualquer coisa, tá? A gente muda a função. Bom, como falei, para estudar uma função em termos de concavidade, tem que derivar a função duas vezes, né? Encontrar derivadas de ordem 2 e estudar o sinal dessa derivada de ordem 2, certo? Então eu derivo uma vez, f' de x é só derivar todos os termos, né? Derivada desse, menos a derivada desse, mais a derivada desse, menos a derivada desse. A derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, vou supondo que vocês estão familiarizados com derivada, certo? Pelas regrinhas que a gente já viu na unidade 2, menos, derivando esse cara aqui, ficar 4x, né? Você vai baixar o 2, multiplica por 2, dá 4x, 2 menos 1 é 1, x elevado a 1 é x, e aqui baixa o 3, né? Subtrai a unidade do 3, x ao quadrado, certo? Mais a derivada de x é 1, menos a derivada de 1 é 0. Então fica a derivada de primeira ordem, fica esse polinômio de grau 2, certo? Agora quem é a derivada de segunda ordem? É só derivar f', certo? Por definição, como vimos na primeira aula da terceira unidade, que trata de derivada de ordem superior, certo? Você deriva a derivada segunda, a derivada da derivada primeira. Com a derivada primeira é esse cara aqui, aí derivando esse cara vai ficar a derivada de 3x ao quadrado, baixo 2, fica 6x, né? 2 vezes 3, 6, x elevado a 1 que é x. Menos a derivada de 4x é 4, a derivada de 1 é 0. Pronto. Trivial. A derivada segunda de f é uma função afim. Fácil estudar o sinal dela.
Quando é que f de x é maior do que zero? Se somente se estudar o sinal é determinar para que valor de x essa derivada aqui, segunda, né, é positiva e é negativa, certo? É isso que eu estou querendo dizer. Estudar o sinal é isso, tá? Ela é maior que zero quando esse cara aqui, como esse cara aqui é igual a esse, né? Só trocar esse cara por esse, então vai ficar maior do que zero, certo? É claro que tem que encontrar aqui o zero da função, certo? Vou escrever logo isso. Primeiro encontra o zero. Encontrar o zero da função, né? Certo? F de x é zero. Se somente se x menos 4 é zero, né? Certo? Para determinar onde zero essa função, certo? Para que valor de x zero? É só resolver essa equaçãozinha aqui, né? Você iguala a derivada segunda a zero, que é equivalente a igualar esse cara a zero, porque esse cara é igual a isso, certo? E resolvendo aqui em x, fica o x igual a 6x menos igual a 4, né? Passo o 4 no sinal contrário, fica 6x igual a 4 positivo, aí fica x igual a 4 sobre 6, e simplificando por 2, né? 4 por 2, 2, sobre 6 por 2, 3. Então x é igual a 2 terços, certo? Então 2 terços é onde zera essa função derivada de segunda ordem, certo? Função derivada a gente definiu como derivada de primeira ordem, né? Equivalente, eu quis dizer de segunda ordem, certo? Então vamos lá, agora sim, eu já sei onde zera essa derivada, agora vamos estudar o sinal para saber onde que a derivada é positiva e negativa. Mas ela é positiva se somente se substituir esse cara por isso, né? 6x menos 4 for maior do que zero. Aí resolvendo, pessoal, vocês vão perceber que o x é maior do que 2 terços, né? Porque vai ficar 6x maior do que 4. Aí fica x maior do que, passo 4, sinal contrário, certo? Aí fica 6x maior do que 4, tá aqui. Aí fica x maior do que 4 sobre 6, mais 4 sobre 6 é 2 terços, certo? E assim vai. F de x agora, para que valor de x que é menor que zero, né? Mesma conta, só muda o sinal. Vai ficar 6x menos 4, e esse cara aqui é igual a esse, né? Menor que zero, tá? Esse cara aqui é igual a esse. Aí resolvendo aqui, mesma coisa. Se somente se x, passo o 4 com o sinal contrário, ficar menor do que 4. Se somente se o x é menor do que 4 sobre 6. Certo? 4 sobre 6. Mais 4 sobre 6 é 2 terços. Então, ótimo. Bem facinho, certo? Vou parar aqui para me escrever aqui. Então, estudamos o sinal da derivada de segunda. Obtemos o que, ó? Aqui a derivada segunda, f2', ela zera em 2 terços. Para x maior do que 2 terços, essa derivada segunda é positiva, tá? Vou simbolizar assim, aqui com mais, tá? Para x maior que 2 terços, a função f2' passou um valor positivo por essa expressão aqui, tá? Para qualquer x maior que 2 terços, para x maior que 2 terços está à direita de 2 terços, né? A função assume um valor positivo. Então vou expressar essa notação colocando mais aqui, tá? Para dizer que qualquer x, para x maior que 2 terços, a derivada segunda tem sinal positivo. E para x menor do que 2 terços, essa função assume valores negativos, né? Então vou representar esse menuzinho para significar isso, tá? Ok. Ora, o que é que temos então? Temos o seguinte,
Então, f duas linhas de x, ela é maior do que zero, onde? Certo? Ela é maior que zero em qual intervalo? É maior que zero aqui, ó. Em 2/3 em diante, né? Aliás, acima de 2/3, né? Para qualquer x maior que 2/3. Eu vou representar assim a forma do intervalo, certo? Para qualquer x maior que 2/3, a f2 assume valor positivo, certo? E onde é que ela é negativa? Qual é o intervalo que ela é negativa? Essa derivada de ordem 2. A qualquer x menor do que 2/3. Vou representar esse intervalo dessa forma aqui, ó. Tá, pessoal? A gente tem que representar na forma de intervalo para poder usar o teorema, tá? O teorema diz que determina quando é que uma função tem concavidade para cima ou para baixo em um determinado intervalo. No nosso caso, os intervalos são esses. Por isso eu estou escrevendo intervalo, certo? E outra coisa, por essa função ser polinomial, que eu apaguei aqui, tá? É x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x menos 1. Dá pra ver daqui, certo? Eu consigo ver, certo? Ela é uma função polinomial, ela é tudo de bom, certo? Ela é derivável, ela tem derivada de qualquer ordem, certo? É chamada de uma função sem infinito, uma função suave. Ela tem derivada de primeira, segunda, terceira, quarta, ordem n qualquer, certo? Então, essa função satisfaz o teorema anterior, tá? Estabelece critérios para determinar a concavidade de uma função via o sinal da derivada segunda, ok? Se você quiser colocar assim, ó, algumas literaturas colocam, né? Alguns autores. Isso que quer dizer o seguinte, essa interpretação aqui, ó, pelo teorema, né? Como f2' de x é maior do que zero nesse intervalo, então nesse intervalozinho aqui, ó, pelo teorema, né, a função tem concavidade para cima. Eu coloco assim, certo? Vai dizer que a função tem concavidade para cima, porque o teorema diz que para todo em um determinado intervalo, se a derivada segunda possui sinal positivo, então nesse intervalo a concavidade é para cima. Como é o caso aqui, né? Desculpa. Nesse intervalo aqui é aqui, né? Para x maior que 2/3. Então, como a derivada segunda tem o sinal positivo, pelo teorema, concavidade para cima. E o contrário, né? Como a função, pelo item B do teorema, né? Função derivada segunda tem sinal negativo, então a concavidade é para baixo. Tá? Pronto. Resposta, né? É para determinar os intervalos onde a função tem concavidade para cima e para baixo. Então nós temos a resposta, né? F tem concavidade para cima no intervalo, os intervalos aqui. Só questão de notação, certo? Se quiser colocar a partir de 2/3, intervalo fechado, fica à vontade, certo? Alguns autores colocam, eu vou colocar assim mesmo, certo? Igual eu fiz, acho que eu não coloquei na aula passada, quando você determina os intervalos de crescimento e decrescimento, né? Ok? A gente viu que por exemplo, a derivada primeira tem sinal positivo, por exemplo, para x maior do que 1 até infinito, né? No intervalo 1 mais infinito, por exemplo, certo? Aí quando a gente vai descrever, no caso aqui, como a função f' de x é maior do que zero nesse intervalo, a gente diz que f é extremamente crescente nesse intervalo, certo? Mas a gente pode colocar intervalo fechado aqui e deixar aberto, onde a função f' tem sinal positivo. Mas na hora de você escrever f é estritamente crescente você pode escrever fechado, tá? A partir de 1, certo?
em 1 zero, né? Que 1 é sinal da derivada primeiro. Aí você pode escrever, eu coloquei aberto lá mesmo, certo? Só questão de notação, tá, pessoal? Tem autor que considera a partir acima de 1, tem autor que considera a partir de 1, tá? Eu preferi não considerar, certo? Mas não fica errado, tá, pessoal? Só questão de notação mesmo. Ok? F tem cavidade para cima desse intervalo, poderia colocar fechado, não deixar aberto também, certo? E F tem concavidade para baixo, onde a derivada segunda é negativa, nesse intervalozinho aqui, ó. Menos infinito a 2/3. Ok, determinamos os intervalos onde F tem concavidade para baixo e concavidade para cima. E pontos de inflexão? No caso só tem um ponto, né? Qual é o ponto de inflexão? É o ponto onde F muda de concavidade. E observe que em 2/3 F tem concavidade para baixo, aí depois de 2/3 passa a ter concavidade para cima. Então F muda de concavidade, né? Em 2/3. Então 2/3 é o único ponto de inflexão, certo? Dessa função. Ok? Não tem outro.